Olá, eu sou Nelise Maia, embaixadora e integrante do Clube de Livro, uma comunidade de mulheres intelectualmente ativas. E seja muito bem-vinda ao nosso canal Mulher Intelectual Lê. Hoje nós vamos conversar sobre um livro que, sinceramente, ele mexe muito com a gente. O nome dele é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Mas antes de falarmos sobre ele, clica aqui no sininho, se inscreve, curte, comenta, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E também segue a gente lá no Instagram, @Clube de Livro. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E voltando a falar sobre o livro, A Coragem de Ser Imperfeito, se você é uma pessoa que já se cobrou demais, já tentou agradar todo mundo ou vive com medo de não ser bom o suficiente, fica aqui. Esse livro é para você, porque ele nos traz várias reflexões, né? Ele nos faz perceber que a busca pela perfeição pode limitar a nossa vida e que aceitar as nossas imperfeições pode nos levar à autenticidade e à felicidade. A Brené, ela é uma pesquisadora americana que estuda há mais de 20 anos temas como vergonha, vulnerabilidade e coragem. Ela ficou mundialmente conhecida depois de um TED Talk chamado O Poder da Vulnerabilidade, que viralizou e impactou milhões de pessoas. E a ideia central do livro, ela é muito simples, muito mesmo, mas ela muda tudo. A gente não precisa ser perfeito para ser amado, aceito ou feliz. A gente precisa ser verdadeiro. E para isso, a gente precisa de coragem, a coragem de ser imperfeito. E aí ela apresenta que vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas é um ato de coragem. Não é você se expor o tempo todo para qualquer pessoa, mas entender que há incertezas e riscos na exposição emocional e que por isso nós devemos construir um relacionamento seguro e confiável. E aí, ao longo do livro, ela vai nos mostrando que nós utilizamos de máscaras para esconder a nossa vulnerabilidade. Vou citar alguns exemplos. Quem nunca passou o dia todo ocupado para evitar tratar daquele assunto pessoal? Ou ainda aquele pensamento ruim, sabe? De que alguma coisa vai acontecer só porque a gente está num momento muito feliz. E o perfeccionismo. A gente fica tentando mostrar que está dando conta de tudo, mas na verdade a gente não está aguentando mais nada. Pois é, a Brené diz que isso são máscaras que nós utilizamos para esconder a nossa vulnerabilidade. Você se identificou com algumas? Porque eu claramente me identifiquei. E ela fala que o que dificulta a nossa exposição, ou melhor, a exposição da nossa vulnerabilidade, é que nós vivemos numa sociedade que é marcada pela vergonha e pelo julgamento. Nós temos medo daquilo que as pessoas irão pensar ao nosso respeito. Nós temos medo do famoso cancelamento. E aí a Brené, ela traz uma nova perspectiva sobre essas máscaras e apresenta estratégias, né, para superar esses pensamentos negativos com soluções simples e práticas. E aí ela apresenta no livro 10 pilares para se ter uma vida bem plena, o que ela chama de guia para uma vida plena, com 10 atitudes simples que nós podemos cultivar no nosso dia a dia. Vou trazer algumas principais aqui de uma forma bem direta. Primeiro, autenticidade. Chega de agradar todo mundo. Segundo, autocompaixão. Seja gentil com você mesmo.
Outra, tenha resiliência. Quarto, gratidão e alegria. Valorize o agora. Quinto, criatividade. Se permita expressar quem você é. Sexto, descanso e lazer. Você não precisa provar o tempo todo. Sétimo, trabalho com propósito. Faça o que conecta a sua essência. Para ela, essas práticas ajudam a gente a viver de uma forma mais inteira, sabe? Mais real. E aí no livro também ela fala, nos últimos capítulos, ela trata de vulnerabilidade na educação, no trabalho, na criação dos filhos, porque ela entende que são pilares principais para uma vida. E ela vai abordando cada um desses temas, trazendo a importância da entrega sem medo e sem vergonha. E aí, algumas frases nesse livro me marcaram muito. Uma delas já falei aqui no começo do vídeo, que é: a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas é um ato de coragem. Essa com certeza é uma das frases que eu mais gosto nesse livro. E tem uma outra que também mexe muito comigo, que é preciso ter coragem para ser imperfeito, aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-la, e deixar de lado a imagem da pessoa que eu sou, que eu deveria aceitar, para aceitar a pessoa que realmente sou. E aí essas frases, né, essas palavras me fizeram olhar diferente para mim mesmo, sabe? Ser um pouco mais gentil na forma como eu me trato, na forma como eu me escondo, na forma que eu fico pensando, será que eu tô com medo de ser aceita? Então, você não consegue parar para ter um pouco dessa reflexão? E se tem uma coisa que esse livro ele nos ensina, é que a gente não precisa fingir que está no controle para ser aceito. Na verdade, não. A gente precisa se permitir ser real, ser vulnerável, ser imperfeito. A vida, ela começa a fazer muito mais sentido quando nós nos aceitamos, quando aceitamos as nossas imperfeições. E aí, gostou desse livro? Se você ainda não leu, eu tenho certeza que você já vai adicionar aí nos seus livros preferidos. E se você já leu, tenho certeza que valeu a pena lembrar de algumas partes desse livro, né? E eu tenho certeza que você já vai, né, aí fazer uma releitura desse livro. Nossa, esse livro realmente faz a gente pensar muito, né? Pois bem, era isso que eu tinha para trazer para vocês e a gente se vê na próxima. E não esquece, já segue a gente aqui no canal e até mais!